Boa noite, Sam. Aqui quem fala novamente é o Francisco, do relato do lobisomem na ambulância. Quero contar aqui o segundo caso para você. Este não aconteceu comigo ou com pessoas do meu convívio. Ouvi de uma certa pessoa que para mim era de grande confiança. Uma pessoa que não teria motivos para mentir. E sei que não estava mentindo quando me contou essa história. De fato, isso ocorreu com ela. Ouvi esse relato em 1994, poucos anos depois do meu avistamento. Coisas estranhas estavam acontecendo pela minha cidade. Uma criatura estranha estava andando nas ruas e assombrando as pessoas, especialmente nos arredores do município, no interior e em distritos próximos. Muitos viram e relataram suas histórias na época. Eu mesmo não vi nada, mesmo trabalhando a madrugada inteira. Não ouvi e nem vi, mas sabia que era verdade aquilo que contavam, pois eu mesmo vi aquele ser, sendo talvez até o mesmo. No hospital onde trabalho havia entrado pessoas novas. Tinham ampliado e foi preciso de mais gente para atender a demanda de pacientes. E junto à enfermeira que já trabalhava, mais outras duas ficaram no plantão, sendo divididas em plantões de 24 horas. E uma dessas enfermeiras era Dona Judite. Ela já tinha seus 50 anos e tinha uma certa bagagem de trabalho prestado, tendo trabalhado até num hospital psiquiátrico, que tratava as pessoas das mais variadas doenças psicológicas, popularmente conhecido como manicômio. Aqui vou chamá-lo assim, pois era como contavam na época, assim como fala até hoje. Bem, essa senhora estava um dia ouvindo nossa conversa de madrugada. Estávamos falando dos vários causos que estavam surgindo pela cidade e contando histórias de lobisomem. E na ocasião, Paulo contou o que nos ocorreu naquela virada de ano de 1989. Alguns ali presentes acreditaram, mas houve aquela parte que riu e até zombou da gente, contando que tínhamos visto outra coisa e estávamos enganados. Dona Judite não riu e nem falou nada sobre aquilo, apesar de pedirmos a sua opinião sobre as coisas que ali estavam acontecendo. Bom, Sam, tendo-se passado um tempo, peguei uma guarda que coincidiu com o plantão de Dona Judite, e naquela madrugada ouvi uma história medonha que me deixou bastante pensativo sobre todas essas coisas, o sobrenatural, lobisomens, essas coisas, e até com um pouco de medo inclusive. Dona Judite chegou na recepção onde eu estava, puxou uma cadeira e falou assim: "Acredito na sua história, a do lobisomem, e acho que até sei quem ele é." Arregalei os olhos e perguntei o porquê, e então ela me contou a sua história. Isso foi em 1975. Fazia pouco tempo que saí da faculdade. Comecei trabalhando no hospital do interior onde morava. Ganhava muito pouco, por sinal, mas estava feliz. Primeiro emprego, e exercendo minha função, estava bem, mesmo sendo pouco. Eu tenho uma prima que também é enfermeira. Essa prima trabalhava na minha antiga cidade. Nos arredores de lá tinha um manicômio. Lá ela ganhava quase 5 vezes o meu salário e estava precisando de gente para suprir o horário de enfermeiros que tinham saído. Eu, iludida pela promessa de emprego fácil e bom salário, segui para lá. Comecei a trabalhar no segundo dia e foi então que isso começou. E descobri o porquê ninguém durava naquele trabalho, mesmo pagando tão bem. Eu fiquei responsável por uma ala que tinha cerca de 10 a 30 pacientes. Eram 4 salas cheias de gente. Eram todos homens, inclusive.
Mas havia uma quinta sala, que ficava bem em frente dessas outras 4. Tinha uma porta de vidro e havia apenas um paciente lá. Ele era muito violento, batia e machucava os outros. Por isso, era privado de conviver com os demais. Bom, trabalhei lá por 2 semanas, para perceber o quão extremo era o serviço. Muitos se automutilavam, enquanto outros definhavam por não aceitar comida. Fora a precariedade do lugar. Era um clima tão sombrio de noite, ainda mais ouvindo todos aqueles gritos, que se repetiam durante o dia e à noite também. Até que eu percebi que um certo paciente, que era calmo por sinal, ele tinha alucinações e via coisas estranhas. Falava que eu era uma bruxa que veio para matá-lo e que as paredes iam cair, pois tinha algo atrás delas. Mas também ele dizia que um outro paciente virava cachorro de noite, sendo esse aquele que ficava sozinho, o que batia e machucava os outros. Ele vira cachorro e é um cachorro bem grande, dizia ele para mim, e eu claramente não acreditava. Acho que a grande maioria das pessoas não iria acreditar, até eu começar a perceber coisas estranhas, coisas que atiçaram minha curiosidade. Era mais uma noite de plantão, muito chuvoso e cheio de trovoadas. Nessas noites eles ficavam bem agitados e gritando bastante. Era normal, digamos assim. Até que, em meio aos gritos, comecei a ouvir literalmente um urro. Não era um uivo como de cachorro, era um urro grosso e alto, sendo que se repetiu 3 vezes. Estava apenas eu e outras 2 enfermeiras, que viram meu estado catatônico de medo e falaram que era normal, dizendo que alguns pacientes gritavam alto daquele jeito. Apesar de aliviada, ainda estava muito assustada e pensando na suposta história do outro paciente e com medo de ser verdade. Dias depois, quando fui até o quarto desse paciente, que supostamente virava bicho, para deixar um prato de comida, ele estava todo encolhido num canto. Era como se estivesse dormindo ou algo assim. Assim que o chamei, ele pulou rápido e ficou me encarando de cócoras, com um olhar vazio e muito assustador, e correu para cima de mim. Graças à porta não fui atacada ali mesmo, mas ele ficou como um bicho gritando comigo, o que me assustou bastante. Chamei uma outra enfermeira e fomos até lá dar comida. Deixamos pela porta e saímos, mas ainda estava assombrada com aquilo. Disso me veio a curiosidade de saber mais sobre ele, por que era assim e por que estava ali. Mas não tinha muita coisa sobre aquele homem, já que era um paciente recém-chegado, quase ao mesmo tempo que eu. O que se sabia era que um homem estranho o trouxe, coberto de hematomas. Esse homem disse que ele estava quase morto quando foi encontrado na estrada. Deu abrigo e moradia. Mas aquele homem não era normal e acabou o levando para o manicômio, não contando o que aconteceu, o que me deixou mais curiosa para saber quem ele era de verdade. Em outra noite, assim como em muitas outras, já tendo se passado até um bom tempo desde aquilo que me aconteceu, novamente ouvi aquele urro de noite, 3 vezes como da outra vez. E naquele dia, estava convicta de que iria ver se ele era ou não um bicho de verdade. Só deixando claro, não estava com sono e muito menos virada de plantão. Fui seguindo até o quarto dele, assustada e toda arrepiada, com medo daquilo que ia ver. Cada passo era um arrepio diferente. Até que cheguei à porta do quarto, olhei num canto
em outro, e nada vi, mas a janela estava quebrada com sinais de arrombamento. Corri e fui até lá, e quando olhei para baixo, vi uma coisa de cócoras olhando para mim. Até parecia saber que eu iria fazer aquilo. Parecia com um cachorro com orelhas pontudas, exalando um cheiro horrível de podre. Como ele fez o jeito de subir a parede e voltar para o quarto, eu corri e tranquei a porta. Fui na recepção e falei para as outras o que tinham visto. Elas correram e viram o quarto vazio e a janela quebrada também, mas nada da presença do paciente. E elas nem viram aquilo que vi. Passei noites atormentada com aquela figura na mente. Entrei em conflito comigo mesma, ao saber que era real. O paciente tinha toda a razão. Aquele homem virava um cachorro, grande e assustador. Era um lobisomem. Mas isso não parou apenas nesse avistamento. Um dia, quando voltava para casa, vi aquele mesmo bicho na beira da estrada me encarando. Até sabia que eu iria passar por ali. E numa noite, depois de ouvir os cachorros da rua latindo, vi a mesma coisa encarando o meu apartamento de uma mata fechada, ficando nesse impasse de encontros por mais de 10 anos. Até vim morar aqui nessa cidade, no final de 1989. Quando ouvi a sua história, soube na mesma hora que era a mesma coisa que ouvi. Acho que ele me seguiu de alguma forma. Até fiquei mal quando ouvi aquela história, e não queria acreditar que só podia ser o mesmo bicho que ela tinha visto. Eu avistei aquela coisa. Não nos conhecíamos. E anos depois ela conta essa história. Não sei. Tenho dúvidas disso até hoje. Graças a Deus que ele não me viu. Vai que ele fizesse igual mesmo e me seguisse por todos esses anos. Dona Judite era muito sortuda. Ele nunca ter encontrado desprevenida em todo esse tempo. Mas o que mais me dá medo e assombração é que Dona Judite morava em São Paulo e aqui é Bahia. É um caminho longo de lá até aqui. Como, onde e por que ele veio atrás dela, eu não sei. Só espero que esse bicho tenha a deixado em paz. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.